Internacional. Gostaria que se Constantino, boa noite. Por apresentar-se. Sim, boa noite, boa noite. Acho que é o Arthur Rubem Cicato, certo? Bem, antes de mais, gostaria de fazer uma breve apresentação da pessoa de que cá está a falar. Bem, eu sou Arthur, secretário executivo da Raciomed e também hoje farei o papel de moderador desta turnê internacional. Bem, sabemos que estamos todos ansiosos para esta grande turnê, bebermos das experiências dos nossos preletores, assim como ouvimos as inquietações que virá de vós. Sem mais longa, ok, vou passar a palavra de novo ao Constantino para fazer a sua breve apresentação. Fala, Constantino. O tempo é todo. Olá, muito boa noite. Meu nome é Constantino Calei, sou técnico de saúde. Fui convidado por um amigo a fazer inscrição no link da Raciomed e, na verdade, estou muito expectante, né, para receber as grandes orientações que a Raciomed vem para passar hoje. Muito obrigado. Penso que é isso. Ok, exatamente. Muito obrigado pela apresentação. Gostaríamos também de convidar nossa caríssima colega Ioane Kwanzambe. Ioane Kwanzambe, muito boa noite. Tenho o prazer, por favor, de apresentar-se a todos. Muito boa noite a todos. Chamo-me Ioane Kwanzambe. Estou expectante para essa nova turnê da Raciomed e também fui convidada, né, pela Raciomed para participar desta turnê. Exato. E o que é que espera? O que é que espera desta turnê? Dizer que são 2 dias. Espero muito sobre a profissão médica, os desafios e os impactos que tem na minha vida normal, social, né? Eu ouvi muito sobre a primeira turnê, mas infelizmente não consegui participar, então controlei muito bem esta para receber os conselhos, absorver e conseguir participar. Exatamente, exatamente. Para quem não nos conhece, para quem não sabe e está aqui pela primeira vez, ouviu falar quem somos nós. Bem, dizer que a Raciomed é uma organização afiliada à Ratio Corporation e tem como missão acompanhar o estudante de medicina e não só, desde a admissão até a residência médica, oferecendo mentoria, tutoria, cursos, estudo de casos clínicos e diversos recursos projetados para diferenciado. Essa é a missão. Bem, qual será então a nossa visão? Ou qual seria a nossa visão? Bem, a nossa visão é ser a maior e melhor organização ou empresa de formação online e presencial de medicina. Uma vez que os fundadores da mesma são medicina, ok? Da Universidade Jean Piaget de Angola. Nossos valores: ética, responsabilidade, dedicação, inovação, idade. E temos mentoria, que fomos já mencionando, ambiente de discussão de casos clínicos, temos serviços, cursos de capacitação. Bem, a Raciomed, ela é composta por uma equipe, né? É composta por uma diretoria
esse é o termo correto, diretoria Ratiomed, digamos assim. Temos a equipe executiva, que é composta pelo CEO, Cieca dos Santos, ok? Penso eu que a imagem está a ser passada, vocês conseguem visualizar as imagens. Portanto, é composta por CEO, Cieca Caju dos Santos, que é o presidente da Ratiomed, tem o diretor financeiro, que é o Kevin João, e tem a equipe, dando sequência, nesse caso, tem o secretário de fala, que é o Arthur Roupe, diretor de vendas, que é o Gelson Cunha, a seguir tem o diretor de design, né, que é o Diassolo Kenvo, que é o Manuel Mabiala, né? A seguir temos o diretor de pesquisa, o Kisongo, temos a nossa Madalena Kiangala, tanto que é o nosso apoio ao cliente, todas as questões, todas as inquietações, ela é quem responde, é a primeira pessoa que fica na linha da frente a atender as vossas inquietações, nesse caso. Portanto, essa é a equipa constituída pela Ratio, portanto, essa é a equipa constituída pela qualquer inquietação. Abaixo, nós temos o site, ok? A Ratiomed é organizada. Então, nós temos site em que os interessados podem ir para lá e vão visualizar tudo quanto nós acabamos de falar. Se quiserem fazer uma formação, um curso no site, se tiver dúvida, inquietação, a Madalena estará disponível para atender as vossas chamadas e responder, tirar dúvida de tudo que vocês tiverem, ok? Portanto, esse é o grupo Ratiomed, grupo com finalidade de alavancar os estudos de estudante de medicina e não só. Acompanhar nessa missão que não é possível, né? Não é impossível. É possível, sim. Bem, feita a apresentação da Ratiomed, para quem não conhecia, quem somos nós, agora sim vamos entrar no que nos cabe, certo? Bem, para o dia de hoje, nós temos como preleitores alguns preleitores internacionais, outros preleitores nacionais. Bem, alguém? No dia de hoje, temos os seguintes preleitores. O pessoal gostaria.
pessoal, estamos tendo um pequeno problema técnico. Já já vamos resolver. Tá bom. Dando sequência dos predadores, já conseguem me ouvir? Sim, eu consigo ouvir. Ok, muito obrigado. Sinta melhor. Exato. Conforme eu dizia, para o dia de hoje, não, temos. Eu falava do Sim, Dr. eu Osvaldo. também consigo ouvir. Perfeito. Eu falava do Dr. Osvaldo. Dr. Osvaldo Miguel Batista. Ele é médico e oncologista clínico pela Universidade de New Belgum, Rússia. Então ele vai trazer as suas experiências, vai contar para nós a realidade da Rússia, como é que é estudar na Rússia, estudar cá em Angola, as diferenças, tudo isso ele vai contar-nos já aqui. E por último, nós temos a nossa colega Ana Manuel, estudante do segundo ano de Medicina da Faculdade de Medicina de Belgrado, Sérvia. Portanto, ela também vai contar-nos suas experiências, como é que foi a transição, sair daqui de Angola para estudar num país totalmente diferente, cultura diferente. Atualmente está no segundo ano. O que é que ela fez ou tem feito para adaptar-se, para estudar uma língua nova, né? Apesar que a medicina, digamos, ela é internacional. Então, mas ela, certeza que encontrou algumas dificuldades. Então, tudo isso ela vai contar na primeira pessoa, ok? E nós vamos beber das suas experiências, que é para assim alavancarmos também a nossa forma de ver e de estudar. Bem, sem mais longa, gostaríamos de convidar o Dr. Serão para fazer a sua primeira apresentação. Dr. Serão, por favor, o tempo é todo seu. Portanto, o Dr. Serão terá 20 minutos da sua apresentação. Estamos a ouvir com cortes. Só reposicionar aqui uma zona em que a rede. Agora sim, conseguem ouvir? Perfeito. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite. Nas vocações, sou estudante de medicina da Universidade Jean Piaget de Angola. Vou partilhar aqui a minha apresentação, só um instante. Os digam só se conseguem ou não. Perfeito. Conseguem ver a minha. Pois não? Digamos sim. Só usar aqui os itens. Ótimo. E agora sim, ainda assim conseguem ver a apresentação e conseguem me ouvir sem problema, pois não? Sim. Ok.
Desde já, muito obrigado pelo convite da Raciomed, uma equipe que, de certo modo, tem crescido bastante. Esse exercício acadêmico na verdade, é muito importante mesmo, porque acaba por nos elevar, nos fazer crescer desde a base até o topo. Porque exercícios como esses são uma mais-valia. É algo que, na verdade, é raro, mas tem estado a acontecer na Ração Médica. É de elogiar o vosso esforço e a equipe que tem feito com que isso aconteça. Pois, na verdade, a equipa tem unido pessoas de bastante heterogênea em questões de nível acadêmico, e com a mesma finalidade, que é estudar a medicina. Isso que é muito lindo. Pronto. Foi-me proposto falar sobre a trajetória dos estudantes de medicina da Universidade Jean Piaget. No meu caso, eu vou falar sobre a mesma trajetória, mas baseando na minha história e baseando na faculdade da qual eu faço parte, que é a Universidade Jean Piaget. Só um instante. Ok. Prontos, este é o meu nome, Serão João Cassan, estudante de Medicina, tal como já disse, da Universidade Jean Piaget. Além de ser estudante de Medicina da Universidade Jean Piaget, também sou um profissional em Radiologia da Clínica Multiperfil. Prontos, tem uma frase no juramento de Hipócrates que eu gosto bastante, que é a frase em que fala que darei aos meus mestres o respeito e o reconhecimento que lhes são devidos. Desde já, na Universidade Jean Piaget, a gente tem a o que é fantástico. Eu, na verdade, amei bastante essa frase e levo comigo para toda a vida acadêmica e continuo lutando para aprender, olhar. Esses são muitos. Destacando-se o Dr. Paquis e o Dr. Amabel, que muitos vão conhecer, e os outros da universidade, mas que continuam sendo meu mestre. Mas, dentre esses, tem um que certamente se destaca muito, e muito mesmo, que é o Dr. Celestino. O Dr. Celestino acaba por se destacar porque ele, na verdade, foi um dos que me motivou para ir nesta universidade, e é um que continua guiando os meus passos e continua me orientando no caminho certo a seguir. No que toca à medicina, lá na Universidade de MQG, pois também é um dos frutos da mesma casa, então essa facilidade, esse contato que a gente tem, continua e é muito excelente. Ele é mais logista e não sou. Essas são algumas das instituições que eu faço parte, tenho alguma relação, mas tudo que eu disser aqui é, na verdade, a minha autoria, não há nenhum conflito de interesse entre o que eu vou dizer e as instituições que estão cá citadas, tá bem? O estudo em si da medicina é na verdade, uma trajetória. É uma subida de escada, e essa subida pela escada é bastante importante. Por quê? A nossa luta é sempre o conhecimento. A cada degrau que a gente vai levando, sempre pensamos na tendência do conhecimento. Temos que crescer e caminhar para o conhecimento. E a medicina nos excita a este nível. Tudo começa com uma plantação, na verdade, na medicina. Aconteceu provavelmente com todos que estão aqui e não foi diferente do meu caso. É como uma árvore que tinha que ser plantada. Como é que começa a plantação? A plantação, claro, começa em um preparatório. Eu vi aí que a Raciomed, penso que agora vai, na verdade, está a seguir os estudantes, que é excelente, desde o momento dos testes e não só até a residência, que é algo muito bom, porque na verdade tem muita desorientação por ali. E na medicina não nos esquecemos desse lado. Nós todos começamos com uma pequena árvore, uma pequena semente que vai ser plantada e depois temos que crescer. A minha semente foi plantada em um curso preparatório que uma boa parte provavelmente conhece, que é o Preparatório AV. Eu fui um dos estudantes desse curso e participei lá e foi fantástico. Não só, além do Preparatório AV, eu também tive alguns outros cursos que eu fiz de preparação para a universidade. Depois da preparação, entrei na universidade. Calhei na magnífica casa que eu chamo a Harvard, uma casa fantástica, que é a Universidade de Piaget.
que tem um ambiente bastante incrível. A Universidade Jean Piaget, tal como as diversas universidades que existentes em Angola, penso que em Angola nós temos 8 faculdades de medicina, dentre as quais tem a Universidade Jean Piaget. A Jean Piaget foi fundada em 1999 e até o ano passado tinha mais ou menos 17 cursos de licenciaturas e 6, se não me engano, 6 cursos de mestrado. É uma das casas antigas que continua formando médicos e bons profissionais cá em Angola. Tal como outras universidades que vêm surgindo e outras que já são mais antigas e conceituadas cá no nosso país, a Universidade Jean Piaget faz parte desta universidade. Tá bem? Após ser admitido na Universidade Jean Piaget, o que geralmente a gente se pergunta, e não só na Unipiaget, em qualquer faculdade que seja, é qual é o caminho a seguir, qual é a trajetória, o que é que fazer, como vamos fazer as coisas, será que vai dar certo, será que não? Porque ser admitido, na verdade, em uma universidade é apenas o primeiro passo. Porque tudo que é complexo vem lá adiante. Tá? E nós nos perguntamos que caminho que vamos seguir. Será que vamos à direita? Vamos à esquerda? Qual é a metodologia que a gente vai aplicar? O que é que a gente vai colocar? Como é que a gente vai se comportar? Que práticas a tomar? E isso tudo vai, na verdade, nos fazer pensar e esquerda, porque tem vários caminhos que a gente pode seguir. No primeiro ano, que é ciclo básico, algumas disciplinas que são as dores de cabeça. No primeiro ano, a dor de cabeça que pode existir, na verdade, vai ser a bioquímica, a anatomia e a cirurgia geral. Outras disciplinas são assim de cômputo geral, mas que essas 3 disciplinas são aquelas que a gente realmente precisa, porque só conseguem ouvir. Sim, 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 conseguimos ouvir perfeitamente. Deu aqui um sinal que a internet está fraca, mas pronto. Essas 3 disciplinas, o máximo que a gente mais fácil porque tem uma base boa que dá para resolver as outras disciplinas. E outras são muito gerais, e não só se apaixonam. No ano vem contraste, que um dos anos dizem os estudantes de medicina, primeiro e segundo ano os mais complexos e os anos mais difíceis que a gente vai ter. Eu, no meu caso, acho que não vi isso. É diferente. Eu digo algumas vezes que eu fico a brincar com a Tieca e os outros colegas. Eu digo, epá, o primeiro, talvez, o primeiro semestre, mas o segundo, depois foi só escorregar. Por quê? Porque se tu constróis uma boa base e bastante nessas cadeiras que estão aí, você depois acabas por dar conta que essas cadeiras, na verdade, estão integradas. São como teias de aranha, que é só seguir bem os fios que você vai chegar à mesma coisa, ou vai chegar ao mesmo local, tá vendo? Independentemente que seja. Então, a metodologia muito importante que a gente deve levar em conta é que o primeiro e segundo ano, que fazem parte do ciclo básico, eu antes de começarmos a subir a escada. E a gente, quando começa a subir a escada, a gente tem a capacidade de regular já aí o tamanho do degrau, a distância entre Ator, consegue? Será que pararam? eu consigo ouvir. Vamos ouvir, infelizmente, a imagem. Mas conseguem ver a minha tela? Está totalmente escuro. Tá bem. Vou tentar pegar aqui. Vou fazer uma questão de. Vamos avançar. Vamos avançar então. Como ia dizendo, o ciclo básico
nada mais é do que os primeiros passos que a gente vai dar no degrau, então a gente tem que se dedicar, vamos nos dedicar naquelas cadeiras que são bastante importantes, porque é essas cadeiras que depois vão servir de base para entender outras que vão estar adiante. Tá? Uhum. Vamos começar a trilhar aí os primeiros passos na escada. Prontos. Quais são as dicas que eu dou para o do ciclo básico? O que é que geralmente eu acho e que foi muito importante para mim no meu progresso no ciclo básico? Formar grupos de estudos com pessoas que compartilham o mesmo interesse acadêmico, um dos primeiros passos. Logo de princípio, para você conseguir sobreviver na área acadêmica no ciclo básico, o ideal é formar ou estar sempre com aquelas pessoas que gostam de estudar, aquelas pessoas que querem partilhar o mesmo interesse acadêmico, querem desenvolver de forma acadêmica. Outro método seria também participar em uma liga acadêmica. Por quê? Acabas por ter a capacidade de expandir o seu conhecimento. A liga acadêmica vem facilitando essa parte, porque hoje em dia você está muito antes mesmo da universidade. As ligas acadêmicas permitem isso, permitem colocar os profissionais, especialistas, são de grande poder, conhecimento em cada especialidade médica, independentemente se for a tua especialidade ou não de escolha, tu podes participar numa liga e ter muito conhecimento sobre uma determinada área que vai te servir de vantagem no futuro. Buscar sempre aprender e desenvolver capacidades e não só habilidades em pesquisa científica. À medida que a gente vai crescendo, vai ver que é necessário sim conseguir ler um artigo científico, conseguir interpretar, saber onde pegar as informações-chave de cada artigo científico. Porque não adianta tu conhecer sua medicina, estar a estudar apenas nos livros e não ler os artigos. Por quê? Para se escrever um livro, pode levar 5 a 10 anos. Para publicar um artigo, pode levar apenas um mês, 2 meses. Os artigos são mais atualizados do que os livros. Então, a gente tem que ter a capacidade de conseguir ler artigos científicos. Logo de base, temos que ter aquela necessidade de ler artigos científicos. E, pela necessidade de ler artigo científico, eu dou um conselho aqui muito importante. Procurar aprender inglês logo de início, porque quase sempre a gente não vai ter o tempo suficiente para aprender. Então, desde mais cedo começando a aprender, acho que será muito vantajoso. Porque lá adiante as cadeiras só ficam chatas e um pouco mais chatas. Chatas em termos de complexidade, mas não significa que serão totalmente difíceis. O terceiro e o quarto ano, que é o ano clínico em si, o básico, o clínico básico, é um ano em que você vai começar a ter contato com as histórias de pacientes, vai começar a aprender a diagnosticar, vai aprender a tratar algumas patologias, o que de certo modo é muito relevante. Se tu tens um primeiro e segundo ano muito bom, ou principalmente o segundo ano muito bom, quando tu chega no terceiro e o quarto ano, na verdade eu digo o seguinte, vais escorregar. Mas é importante escorregar no sentido de que vai ser muito mais leve, porque você teve uma base muito mais sólida, porque o terceiro e o quarto ano é a conexão que vai acontecer a patologia do que é normal. E o normal você praticamente quase que aprende todo o normal no segundo ano. Por isso, o segundo ano é fundamental que a gente se aplique. Mas se a gente já não está no segundo ano e deixamos já aquelas lacunas, o que é que eu sempre aconselho? É que quando estás no terceiro ou quarto ano, estão a falar sobre uma determinada patologia, vai pesquisar a fisiologia, a anatomia, antes de estudar aquela alterações patológica e não só como a terapêutica também. Da mesma. Esses são os conselhos que damos para o terceiro ano. Não adianta dar para não deu 10 atrás. O importante para mim, eu acho que era. Vamos lá avançar então. Como ia dizendo, o ciclo básico, o ciclo clínico que eu é importante a gente fazer a conexão com o ciclo básico.
Ou seja, se estás a estudar a anatomia patológica, é importante ver a mesma estrutura na anatomia previamente. Quando você tem essa capacidade de ver, você tem conhecimento muito sólido sobre a matéria. E é esta metodologia que realmente usei e deu bastante certo estudar desse jeito. Outra coisa, é uma forma de estudar, é estudar e ir à busca dos porquês. Porque à medida que vocês vão estudando, que a gente vai estudando no primeiro, segundo ano, no terceiro, quarto, a gente vê que, que temos que estudar provavelmente duas vezes ou três. Quinto ou sexto ano é o ano que praticamente já profissionais são ditos como sendo médicos. O quinto e o sexto ano é um a gente tem mais importante ter uma revisão terapêutica do paciente, é importante história clínica do paciente, diagnosticar, diagnosticar, aprender a tratar, conhecer o normal no início, né? Conhecer o patológico em função das operações normais e depois diagnosticar em condições de aprender a tratar. Essas, na verdade, o que eu passei aqui, ao que eu são da Universidade Jean Piaget e que eu considero como uma grelha curricular fantástica, semelhante à das outras universidades, das outras sete faculdades de medicina que existem no nosso país. São fantásticas a grelha curricular, desde que seja cumprida de forma. Os conselhos que eu deixo para o quinto e o sexto ano, na verdade, é que a gente tem a capacidade de criar mentores, de modo que vamos à busca de orientação. Temos que ter a capacidade e não só a habilidade de aproveitar as oportunidades de participar em cursos, atividades que são organizadas pelas não só. Temos que ir muito além do estágio, temos que buscar a experiência, não podemos aguardar aproveitar aquelas oportunidades de fazer networking, que é muito importante. Por quê? No quinto e o sexto ano temos a oportunidade de entrar ser bastante. Eh, e outra coisa, eu queria aconselhar que procurem sempre que puder ter conhecimento e não só partilhar o conhecimento, porque na verdade quem não é visto não é notado, quem não é notado não é conhecido, quem não é conhecido é difícil manter contactos. Assim, para mim já é fácil conhecer a Ana, conhecer o Antônio, conhecer o Dr. Aldo, conhecer outras pessoas que estiveram aí presente que eu vi aqui. A gente pode manter o contato futuramente sobre uma determinada situação, discussão científica, então temos que procurar isso. Mais do que falar, aproveito a oportunidade para partilhar os meus resultados, para dizer que não é só falar, falar, né? Também tive resultados, esses foram os resultados. Não sei se vocês conseguem ver a tela. Sim, conseguimos, professor. Esses foram os resultados do ano passado, resultados de estudo, seguindo aquela metodologia, que ter um trabalho difícil, ter um trabalho, trabalhar duro, mas eu digo, trabalhar duro de forma inteligente, ou com estratégia. Não basta trabalhar duro, esforçar bastante, ler
X capítulos, 6, 7, 8 capítulos, que isso não é suficiente. Nós temos que ser, temos que ser inteligentes, temos que saber estudar e saber aplicar a metodologia, porque não basta chegar em casa, sair da aula, chegar em casa, estudar até às 0 e depois já dormir, voltar a estudar, se você não vai aprender nada. Nós temos que ter uma melhor metodologia, pode ser enquadrado em tem uma metodologia que é muito boa. Diz-se que é a melhor metodologia que existe. E eu digo que a metodologia que existe é a que melhor você se adapta. Ou seja, se a metodologia é estudar de manhã, esta é a melhor que existe. Se é estudar de noite, ela será a melhor metodologia. Doutor Serão, está por aí? Sim. Bem, enquanto o doutor tenta conectar, eu gostaria de abrir a caixa de pergunta. Quem tem pergunta, que é para depois respondermos as questões no final, ok? Então, quem tem pergunta, pode já, por favor, efetuar. Vamos deixar as perguntas no chat ou vamos falar por aqui e alguém vai anotar? Só conseguem ouvir? Desculpa. Sim, sim. Conseguimos. Doutor Arthur, doutor Antônio. Sim, ninguém tem pergunta para fazer para o doutor Serão. Podemos dar sequência. Eu, desculpa interromper, doutor Arthur, eu tinha feito uma pergunta, acho que não conseguiram ouvir. Eu perguntei se vamos deixar as perguntas no chat ou fazemos já assim, diretamente. Ah, podem fazer já assim, eu vou apontar, ou podem deixar também no chat, eu vou visualizando, ok? Yeah. Então, Pra, certo, sim, certo. Pode deixar no chat que é melhor, enquanto que eu vou. boa. Por próximo preletor, temos 3 preletores, então em função do tempo, que é para gerirmos bem o tempo. Depois é que o pessoal vai estar já cansado por causa da hora e tal. Para que não aconteça, vamos
Vamos. O doutor Osvaldo está presente? Sim, estou presente. Ok, ainda bem. Bem, doutor Osvaldo, Abençoe. Oi. Oi. Хорошо? Aguardo o vosso comando, ok? eis o tempo. Está à vontade, pode começar. Caríssimos colegas, eu já havia feito a apresentação dos preleitores, outro, mas fazer a apresentação. A pessoa que aparece nas vossas telas é o Dr. Osvaldo Batista, médico oncologista, formado pela Universidade. É um nome russo, então eu não sei se Osvaldo acreditasse nesse sentido. Se fosse inglês seria mais fácil, né? Mas é um nome russo da universidade em que o doutor formou-se, então não consigo pronunciar devidamente. Queria que me ajudasse. No entanto, o doutor Osvaldo também traz consigo as suas experiências, que vai partilhar conosco, ok? E espero que os colegas tirem bom proveito. E, doutor Osvaldo, o tempo é todo teu. Portanto, temos 20 minutos de apresentação. Pode começar. Ok. Obrigado. Deixa-me só pôr aqui o meu cronômetro. Primeiramente, quero agradecer pelo tempo que me é concedido. Não sei se estou audível para os caríssimos colegas. Vou só Perfeito, perfeito. cronometrar aqui, porque Sim. porque nós aqui na Rússia gostamos mesmo de respeitar o tempo. Então, posso começar, né? À vontade. Ok, o meu cronômetro já começou. Obrigado pelo convite, obrigado mesmo. Eu vou começar a fazer a minha apresentação, vou partilhar aqui o meu conteúdo com os colegas. Somos todos colegas, né? Deixa-me só ver. Ok, mais detalhes vai começar assim que eu mostrar a apresentação. Ok, certo. Conseguem ver a minha apresentação? Posso... Sim. Conseguem, conseguem ver a minha apresentação, certo? Certo, vou só pôr aqui agora em modo slide. Ok, para mim aparece no modo slide. Todo mundo consegue ver? Conseguimos perfeitamente, doutor. Ok. A minha apresentação é muito resumida, muito curta. Eu gostei bastante da apresentação que o colega fez ali, falou sobre muitos pontos que eu não vou falar aqui. Então, vou começar. Eu sou o Osvaldo Miguel Batista, é o meu nome. Sou médico clínico geral, sou especialista em oncologia clínica, né? Formado em medicina geral pela Universidade Estatal Autônoma de Pesquisas Científicas da cidade de Belgorod. Sou pós-graduado em nutrição e também sou pós-graduado em estatística médica. Dedico-me, né, no atendimento a consultas, tratamentos de pacientes oncológicos, parte da minha especialidade. De modo particular, sou amante de farmacologia, sou apaixonado por esta área e fisiologia. E, além disto, eu auxilio estudantes com explicações em diversas áreas da medicina. No meu hobby, gosto de leitura, pesquisas, entretenimento com os meus amigos e gosto de ouvir músicas. Sou muito romântico. Ok, esta aqui é a minha apresentação. Foi simplesmente mesmo calculada em 2 minutos.
Ok, vou começar aqui sobre a minha jornada. Ok? A minha apresentação tem simplesmente 6 slides. Então eu vou tentei ser o mais curto e objetivo, uma vez que a ideia é falar sobre como é que foi esta minha jornada até a especialidade. Temos aqui uma abordagem, essa imagem que aparece na fotografia é a minha universidade. Universidade de pesquisa é a universidade principal aqui da minha cidade. Então, a minha jornada, né, começou nesta universidade que vocês podem ver aqui, como estudante desde o preparatório de língua. Isso foi no ano de 2015. Vim aqui por uma bolsa do INAP e cá estou, né? Comecei ali no preparatório e não foi fácil, foi difícil, mas conseguimos nos adaptar. Nesta universidade tive bons e maus momentos. E como é dito, né, que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Resiliência, persistência, foco nos estudos ajudou-me a alcançar o meu sucesso acadêmico, que hoje, depois de terminar a medicina, entrei diretamente para a especialidade de oncologia clínica. E hoje em dia eu sou formado nesta área, né? Então eu vou contar um pouquinho como é que foi esta jornada. Nesta jornada eu tive vários desafios. Os desafios começam desde o curso de língua. Saímos do curso de língua, vamos para o primeiro ano. No primeiro ano, nem 70% o aluno entende dentro da sala de aula. Então, responder às questões de biologia, anatomia, era mesmo estudar de decorar. Aquilo é decorar que buto de matéria para poder apresentar e não foi fácil. Também como houve momentos onde estás a dar uma definição do professor e que não sabes o que é que significa, só porque você leu no livro e é a resposta da pergunta que te fizeram. Então, não foi fácil, foi mesmo desafiante, mas a ciência é coisa que o homem inventou, então não pode nos parar. Aqui, né, desde o primeiro ano, a dificuldade começou de várias formas, por causa da língua, as disciplinas que eram pesadas, começando falando propriamente de biologia, anatomia, e lá mais para diante, né, assim como fisiologia, já lá no segundo ano, e tantas outras disciplinas. Conseguem me ouvir, pessoal? Ok, Sim. ok. Então, assim foi esta jornada que não foi fácil. Ok. Ah, diante desta jornada, né, vem esta parte aqui que eu vou procurar explicar um pouquinho mais. Pode ser O de porque estudo, vá. Vamos de ok, táxi, ah? Caríssimos colegas, Também tem um gringo das 6. quanto. Ok, muito obrigado. Doutor, pode continuar, por favor. tá bem. Eh, durante esta jornada, como eu já estava esclarecendo que não foi fácil. Então, medicina não é um curso fácil, não é um curso como um outro, né? Dizem que não há nada fácil, mas eu vou particularizar medicina, ok? Ao começar a fazer a formação, eu tive algumas dificuldades. E essas dificuldades foram superadas quando me juntei a outras pessoas. No princípio, o método que eu aplicava não ajudava bastante, porque eu estudava um monte de matéria, mas quando chegasse lá para ir defender, porque aqui tudo é defesa, aqui prova é teoria, é prática ao mesmo tempo. Aqui prova é oral. Não tem essa prova, escreveste no papel, entrega e foste embora. Não, aqui o resultado te dão na hora. Passaste, tiveste 2, 3, 4, a nota máxima aqui é 5. Então, eu vou chamar a atenção aqui, né? Sei que aqui tem muitos estudantes,
devem prestar muita atenção nos métodos que vocês usam, estiverem a usar. Eu, no princípio, usava um método muito errado. Se tivesse que estudar um tema, eu praticamente parava até no meio e já não avançava mais. E às vezes, aqui, como estuda-se muito, a pessoa tem que estudar 25 páginas numa noite, às vezes 40 páginas numa noite, para ir defender no dia seguinte. Então, eu vou partilhar esse método aqui só bem rápido para os mais atentos, se calhar vão pegar, porque que eu falhava bastante. Para os estudantes que já estão no terceiro ano, vamos pegar uma cadeira tipo farmacologia. Se o estudo é antibiótico, mas vamos falar sobre antibiótico. E uma vez que antibiótico é um tema muito extenso, se vamos falar sobre o grupo, a penicilina, então, primeiramente, como é que eu estudava? Eu estudava, se vamos falar sobre, não, vamos falar de uma forma geral. Vamos falar sobre antibiótico. Então, falando sobre antibiótico, vamos falar grupos que existem. Cefalosporina, penicilina, macrolídeos, aminoglicosídeos e assim sucessivamente. Então, como é que eu estudava? Eu fazia o seguinte, vamos falar sobre antibiótico, eu pegava já o tema penicilina e perdia muito tempo em penicilina. Quando tentar passar para macrolídeos ou então cefalosporina, olhava para o relógio, já são 3 horas. Já não me permite, porque eu tenho que acordar e amanhã ir para a universidade. Então, era um método muito errado. Depois, eu copiei, peguei esse método do meu colega. O que ele disse? Eu via como é que ele estudava. Então, o melhor seria o seguinte: se nós vamos falar sobre grupo de antibióticos, primeiramente, importa saber todos os grupos que existem. Em vez de eu perder tempo a estudar apenas o grupo cefalosporina, eu primeiramente devo conhecer quais são os grupos que fazem parte dos antibióticos, começando por todos os grupos: cefalosporina, macrolídeos, penicilina, aminoglicosídeos e assim por diante. E quando eu mudei essa tática, eu comecei a ter sucesso. Por quê? Porque eu passava a estudar muito tempo e quando chegava na sala, porque aqui todas as aulas são práticas, o professor perguntava a última coisa: Osvaldo, grupo dos antibióticos, quais são os grupos que você conhece? Você só estudou um grupo e os outros grupos, você nem chegou até ali. Então, o meu fracasso era, primeiramente, no método de estudo. Então, devem prestar muita atenção no método de estudo. O método de estudo é o segredo para que vocês possam ser bons estudantes. E eu sempre tive a percepção que um bom estudante muitas vezes é uma pessoa estranha, é uma pessoa que ninguém lhe compreende, é uma pessoa que muitas vezes prefere o seu próprio lugar. Muitas vezes vocês vão notar que, oh meu Deus, deixa-me só, o computador está a ficar com pouca cara. Ok, é aquele estudante, né? É aquele estudante que se isola e disse que conhecimento é criado de forma isolada. Há uns que preferem se isolar, há uns que preferem estudar em grupo, né? Mas há muitas teorias por aí, cada pessoa procura o método com o qual vai se adaptar. Então, cada estudante deve procurar o seu método. E quando tiverem a estudar, né, o que é o básico da medicina, pelo menos até ali o ciclo clínico já começa do terceiro ano, devem estudar mesmo bem, devem mastigar, devem comer a matéria. Por quê? Porque quando estiverem diante de um paciente, né, por um olhar, o médico deve ter a capacidade de saber o que é que está a se passar com o paciente, muito antes mesmo de levar o paciente a exames, análises. Então, vocês, ou bem dizer, nós seremos bons profissionais de saúde se apertarmos muito bem naquilo que é o básico. Anatomia,
fisiologia, farmacologia, são cadeiras que vocês devem mastigar para que no futuro não possam cometer o erro. Por exemplo, você vai pegar uma receita, vai ver ali um anticoagulante com ibuprofeno. É sabido que pode causar, né, pode causar o risco de crovaticemia, que em português é chamado de hemorragia. Então, o médico, se não estudou bem farmacologia, vai correr o risco de juntar dois medicamentos que vai causar uma hemorragia no paciente e que já será fatal. Então, se o estudante não estudou muito bem fisiologia, eu vou perguntar para um estudante qualquer ou um médico doutor, essa paciente é obesa, ah, índice de massa corporal 34, ou então vamos falar para todo mundo ter a percepção. A paciente está a pesar, ok? Deixem só. A paciente está a pesar 100 e tal quilogramas, com esses 100 e tal quilogramas, a paciente está hipertensa. Então, o médico tem que ter aquela capacidade, né, por aquilo que é estudo de fisiologia, de pensar, não, se a minha paciente é obesa, está com a tensão alta e já teve, se calhar, também um derrame, o que é que pode estar a acontecer com essa paciente? O que é que está a acontecer? Em função daquilo que é a quantidade de líquido que circula no corpo. Ok, então o médico tem que ter aquela capacidade. Em função do estado dessa minha paciente, ela é obesa. Se é obesa, o que é que está acontecendo? É que a gordura dessa paciente está a fazer pressão nas artérias, está a obrigar o coração a trabalhar mais rápido. Quando o coração trabalha mais rápido, terá que mandar o sangue. Mas o sangue não vai passar em condições porque a gordura dela está a fazer compressão nas artérias. Então, o coração terá que trabalhar muito. E se o coração trabalhar muito, vai ter uma hipertrofia ventricular esquerda. Pode se dar o caso disso. O coração dela vai ficar dilatado. O que é que vai acontecer? Esse coração pode parar. Em função da pressão que está a aumentar, ela pode ter uma veia danificada no cérebro. Isso é fisiologia, colegas. Se o médico se o estudante já não estudou muito bem fisiologia, então já vai ter dificuldade aqui. Então, há necessidade de se estudar bem cada disciplina, farmacologia, fisiologia. Deve ser relação para uma coisa. Manteiga. Essa conferência? Ok, então é importante o profissional estudar bem. Ok, e durante a minha formação, né, eu fui vendo outros bons estudantes e fui copiando. Aquilo que era bom, eu pegava. Não importa se vão te chamar de estranho, mas você deve fazer o teu estilo. Deves pegar no teu método aquilo que te caracteriza como estudante. Ou você vai gostar de estudar com uma boa música romântica, com um bom kuduro. Cada pessoa tem o seu método. Mas estudar, deve-se estudar arduamente. Devem ter noites perdidas. E isso tudo vão fazer com que vocês se tornem um profissional bom, ok? Vai fazer com que vocês sejam profissionais diferenciados no meio dos outros. Então, assim foi, né, essa minha rotina para o ensino superior, concretamente medicina geral. Então, foi desta maneira que eu fui fazendo, né, o meu caminho, minha jornada, desde o primeiro até o sexto ano de medicina. E depois daí, né, veio outros momentos. Essa foi a parte da formação, foi a experiência que eu tive quanto à formação. E além daquilo que é formação, tivemos bons momentos também com os meus colegas, ok? Tipo, por exemplo, nesta imagem que vocês podem ver aqui, esse camarada que está aí, né? Este camarada que está... Se é que conseguem ver o meu rato a mexer? Sim, conseguimos perfeitamente. Pode Ok, continuar. então esse rato está aqui a mexer num jovem, na cara de um jovem. Esse é um jovem que é um colega meu, né, o Dr. Runar. Olha, ele é um excelente médico.
eu peguei muito dele, era um bom estudante. Ele estudou em Malange, já lá estava a fazer o terceiro ano, depois abandonou e veio aqui para fazer medicina. Então, ele já tinha muita bagagem. Eu peguei os métodos dele, segui, então disse que queres ser bom, siga caminho dos bons. Ok. E foi assim, tivemos bons momentos. Para vocês que estão a fazer medicina e ainda não terminaram, a vida não é só estudo. Também a vida é curtir um pouco, porque quando vão chegar lá no final, vão simplesmente ter um diploma, ok? E só um diploma, epá, às vezes não vale muito, mas os momentos que vais ter com os teus colegas é muito, mas muito importante. Aproveitem sair, criem grupos, vão ao cinema. Isso também aconteceu. Nós fomos ao cinema, saímos, nos reunimos. É muitos momentos bons que aconteceram que eu não pus aqui nesse slide, mas assim foi a minha rotina. E depois, né, desses bons momentos, nós finalmente recebemos o nosso diploma e ali nós estamos. Infelizmente, nem todos que começaram, outros ficaram pelo caminho, mas aqui, pelo menos na Rússia, numa turma só tem 12 estudantes. Não só tem mesmo 12 estudantes numa turma. O máximo não passa dos 15, 14, é por aí. Numa turma só 12 estudantes. Se calhar acho que aqui éramos 12. Então, e esse foi aquele grande momento em que nós recebemos, né, os nossos diplomas, que como vocês podem observar aí, aqui foi o final do curso de Medicina Geral. Assim foi Muito bom. a minha idade, com problemas políticos que não têm nada a ver também, em função da situação política do país. Já não houve um momento como esse que vocês podem ver aqui. A minha net ficou. Ok, tá, agora a net tá boa. Já não houve um momento como esse que vocês estão a ver aqui. Conseguem me ouvir? Conseguimos, doutor, conseguimos. Ok. Já não houve um momento. Olha, o meu tempo já terminou, já são e 20, mas vou só falar mais por um minuto. Já não houve um momento como este, né? Aquilo foi já cada pessoa, de forma individual, foi buscar o seu diploma na universidade, mas a especialidade também foi, o trajeto foi o mesmo. Muitas vezes eu tive que procurar o meu próprio caminho em função daquilo que era o programa da universidade, mas, colegas, para ser franco, eu sou um camarada que não gosto de estar dentro da caixa. Eu gosto de sair da caixa. Eu não gosto daquilo que é comum. Então, eu gosto de fazer diferente. Eu gosto de sair. Em outras palavras, é basicamente dizer que quando eu estou a estudar, eu sou um maluco. Eu vou, eu sou um maluquinho estudando. Então, eu gosto de ir a fundo, saber a origem e não apenas ficar por aquilo que é superficial. E assim foi, né? A minha trajetória. Para quem não sabe, eu estou na Rússia, me formei na Rússia desde 2015 que cheguei nesse país. Até hoje me encontro aqui, terminei medicina, terminei a especialidade e até então, né, me encontro nesse país que brevemente o Senhor sabe o destino onde nós estaremos. Obrigado, obrigado pela atenção. Falou para vocês, Osvaldo Miguel Batista. É tudo. Foi muito, doutor Osvaldo, pela rica apresentação. Sabemos muito da sua experiência, acreditamos que os demais colegas também beberam muito da sua experiência. Dizia o doutor Osvaldo que devemos prestar muita atenção no método de estudo, ok? E deixou-nos alguns conselhos, como nos focarmos mais em estudar a fisiologia e a farmacologia,
fisiologia, porque a fisiologia é a base de tudo, é a base da medicina, porque não tem como entendermos algumas patologias, algumas condições, né, que o paciente possa vir a apresentar, como a hipertensão, se não entendermos a fisiologia, não temos como sabermos. Dizia também que se queres ser bom, segue o caminho dos bons, certo? Na mesma senda, terminou dizendo que não gosta de estar dentro da caixa, mas sim fora dela. Tanto, caríssimos colegas, questão, em função do tempo, duas questões, por favor, só duas questões, ok? Porque ainda temos mais dois preletores por apresentar. Duas questões, por favor. Tem nenhuma questão? Podem perguntar, colegas, qualquer questão, ok? Sobre a apresentação, sobre aqui. Se calhar vai ser sobre a Rússia, alguma coisa que interferiu na Tem formação. perguntas Podem no fazer. chat. Tem questões no chat. Ah, tem questões no chat. Ok. Tem questões no chat. Boa noite. Pessoal, só são duas perguntas, ok? Em função do tempo. Ou seja, dois colegas farão perguntas. E no off, Então podemos fazer as perguntas assim, não é? Façam diretamente, de preferência diretamente. Eu não gostaria. Podem fazer diretamente. Bom, eu vou fazer a minha. Doutor Osvaldo, boa noite. Janete Miguel, médica recém-licenciada pela UPRA. Surgiu uma curiosidade de perguntar como é que era o estudo de anatomia lá na sua universidade? Estudavam nos manequins ou assim, nos cadáveres mesmo? Olha, eu vou procurar, até poder. Se calhar vai. Resumindo e concluindo, nós estudávamos nos cadáveres. São cadáveres. Mas lá tinha, que nós chamamos de trupe. Trupe é o termo russo, que são os cadáveres, e tinha os manequins. Então, o colega, quando chega, o colega que sabe, você vai diretamente no cadáver ou você vai diretamente nos manequins. Mas aqui na anatomia é mesmo no corpo humano. Essa é a Uau, resposta. Sim, obrigada. ok. É que agradeço. mais uma questão, por favor. Tem uma no chat da Irene. Tem uma no chat da Irene. Deixa eu ver. Irene, por favor, faça a sua leitura, que eu não estou a conseguir entrar no chat que é para. Boa noite a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Boa Boa noite, noite. conseguimos ouvir? Ótimo. Primeiramente, saudar o Dr. Osvaldo pela brilhante apresentação. Chamo-me Irene Carita, sou médica formada pela Universidade Privada de Angola. E a minha questão é, uma vez que o doutor disse que a sua formação foi aí e passou boa parte do seu tempo aí, eu fiquei curiosa para saber se o doutor já teve a oportunidade de vir para Angola, de voltar para Angola, e se sim, teve contacto com os nossos serviços de saúde, e se sim, quais foram as maiores diferenças que encontrou? Ok, obrigado pela questão. Ah, já tive o privilégio de ir para Angola, sim, das vezes que fui, né? Uma delas fiz prática no Hospital Geral do Prenda. Acho que todo mundo conhece. Ok, então fui, fiz prática lá. Foi até bancos. Para quem conhece, quem estudou lá, ou quem passou lá, tem a doutora Agatha Sampaio. Eu chamo lá, minha mana, minha mãe, minha irmã. Então, ela pediu, doutor Osvaldo, venha trabalhar conosco. E eu fui lá. Fomos diretamente no banco, ok, é mesmo nossa mãe. Fomos diretamente no banco de urgência. Ela me deu uma mesa para doutor. Essa é a tua mesa, essa é a minha mesa. E eu trabalhei lá. Então, eu fiquei assim,
É? O sistema afinal é assim. É que era muito paciente lá fora e o tempo de espera era tanto. E isso é uma coisa que eu nunca vi aqui na Rússia. Então, em Angola não tem como o pessoal, tipo, não, vamos estudar a patologia do paciente até ao fim, saber o que o paciente tem de concreto. Isso em Angola, o médico não tem essa possibilidade. Então, eu percebi que em Angola o que acontece é despachar paciente, é não ter acúmulo de paciente. É chegou, faça PP. Ah, pesquisa de plasmódio, tem o quê? Dá quartem, vai para casa. Na Rússia isso não acontece. Na Rússia, chegaste com temperatura, fizeram as análises e OBS, isso é russo, análise geral do sangue obrigatório, bioquímica completa, análise completa do sangue. E se o paciente não tiver nada, tem que investigar por que o paciente está assim. Então, é uma coisa que a Angola praticamente eu vi é completamente diferente. Essa é uma das grandes diferenças que eu notei. Por isso é que a Angola morre-se muito, na Rússia morre-se pouco. Porque em Angola nós estamos preocupados, em função da demanda dos pacientes, estamos preocupados em liberar pacientes que chegam do que propriamente dar um tratamento no paciente. E até porque os médicos não são culpados, é o sistema, é, é o sistema que nós estamos em Angola. Então, a questão é, o doutor pretende ir para Angola? Sim, estamos na chuva, vamos se molhar, vamos para lá. É basicamente isso. Exatamente. Muito obrigado, doutor Osvaldo, pela belíssima apresentação e pela forma sábia que respondeu às questões feitas pelos nossos colegas. Bem, sem mais longa, vamos dar sequência da nossa atividade, da nossa turnê, que está muito bom, muito. O próximo preletor é a nossa doutora já, né? A Mica Basto, por favor, se encontra aí do outro lado, agradeceríamos que tomasse a palavra. Antes da doutora só tomar a palavra, eu gostaria, obrigado pelo convite, né, de estar aqui. Acredito que ainda estaremos ali, se calhar lá no final. Também quero agradecer à engenheira Márcia, que deu uma grande força para que essa apresentação pudesse sair. Estou grato, né? Espero o vosso convite mais vezes. Isso é caso a gente já não estiver junto até o final da atividade. Obrigado. Muito obrigado, doutor Evaldo. Nós é que agradecemos, aceito o nosso convite e esperamos que próximas vezes, próximas turnês, o doutor possa aceitar de novo o nosso convite. Sabemos que a próxima turnê internacional vai ser para clínica, já não vai ser para o ciclo básico, vai ser para o ciclo clínico. Esperamos que o Dr. Rivaldo possa atender mais uma vez o nosso pedido. Muito obrigado, Dr. Rivaldo. Bem, dizia eu que ainda temos muito, quer dizer, muitos não, né? Temos mais de 2 preletores para o dia de hoje. Dentre eles, olha, colegas, dos preletores que sobraram, elas são, epá, já acabei por denunciar. Elas, sim, são doutoras, ok? São doutoras. Quem vai entrar agora é a doutora Mica da Conceição Basto. Doutora Mica, por favor, está aí do outro lado? Boa noite, Arthur. Boa noite a todos. Votos renovados de boas-vindas. Estou aqui presente. Ok, doutora Mica da Conceição. Bem, a doutora Mica da Conceição Basto, como já fez a apresentação logo no princípio, ela também é estudante de medicina, recentemente frequenta o 6º ano, Universidade
Kadiavala, Buila, Tito Benguela, naturalidade, natural de Benguela também, residente atualmente também em Benguela. Então, a nossa doutora vai abordar e esmiuçar um pouco, trazer as suas experiências para nós. Doutora, por favor, como dizia um certo cantor, o Michael todo teu, nigga. Obrigada, Arthur. Vamos colocar a apresentação, né? Está à vontade, está à vontade. Pode colocar. Deixa-me responsabilidade. Vai conseguir colocar a apresentação, certo? Não, eu deixei só a vossa responsabilidade, Arthur. Ok. Pessoal da técnica, por favor, pessoal da técnica, não pode faltar. Pessoal da técnica. Enquanto isso, doutora, pode, por favor, fazer a sua apresentação enquanto o pessoal da técnica vai lá à busca do material e para depois exibir. Boas, boas. Bem, eu chamo-me Micael da Conceição Bastos, sou estudante na Faculdade de Medicina da Universidade de Caquiavala-Buila, agora a frequentar o 6º ano, então já estou bem no fim, né? Na reta final, e prestes a me tornar médica. A Universidade de Caquiavala-Buila é uma universidade aqui em Benguela, no caso em Angola, e também sou mentora no grupo Ratiomed. A princípio, eu sou natural de Benguela, mas eu passei praticamente toda a minha vida na província do Namibe, a residir na cidade de Moçambique. E foi lá onde eu fiz o ensino de base, frequentei o ensino médio, e só depois de terminar a 12ª classe no curso de Ciências Físico-Biológicas é que vim cá para Benguela, né? No caso, voltei para Benguela para dar sequência aos estudos, no caso, seguindo Medicina Geral. Eu tive algumas influências. No princípio, eu tinha duas opções entre fazer Medicina Geral ou fazer Arquitetura. Eu sempre gostei de desenho técnico, sempre gostei de réguas, mas como o meu pai é profissional de saúde, tenho tios que são profissionais de saúde e passam boas experiências, são pessoas para quem eu olho e dão orgulho, trazem uma mensagem muito positiva e bem interessante sobre ciências de saúde. Eu tive aí um empurrãozinho e me pus a seguir a carreira médica. Eu não sei se já conseguiram fazer a apresentação, vou seguir aqui falando um bocadinho. No princípio, eu tinha acabado de terminar Ciências Físico-Biológicas, são ciências gerais. Vim aqui para Benguela, uma cidade bem diferente do Namibe, porque eu chamo o Namibe de pequena cidade. É constituído por poucas pessoas, tem poucos prédios, e eu venho para aqui para fazer medicina e dar uma reviravolta na vida, porque é um segmento totalmente diferente. Tinha que deixar de ser aquela pessoa que simplesmente está aí no básico e começar a fazer algo que realmente tenha peso na sociedade. Portanto, eu chego aqui um mês e meio antes do curso da formação terminar, no caso o curso de preparatório, e entro no preparatório do Colégio Angolano, começo a fazer o curso. Eu lembro-me que foi uma fase bem interessante porque eu conheci muita gente boa, muitas pessoas que me apoiaram, amigos. Tenho amigos que até hoje eu tive no preparatório que nem são meus colegas atualmente. Portanto, foi uma fase bem interessante e logo depois inscrevi-me para o teste na Faculdade de Medicina da Universidade de Catia-Valabuila. Na altura fomos mais de 2.500 inscritos para 60 vagas, então foi uma coisa bem, bem pesada. Imagina tu estares lá, né? E tu vais ser uma dessas 60 pessoas que vai ser admitida. E eu fui convicta de que, não sei, eu tive um ótimo percurso no ensino médio, eu tive
uma, uma média final de 17 valores, nunca tive dificuldade alguma, escolhendo educação física porque eu não era boa estudante em educação física, então eu não vou ter problemas. Fiz o curso preparatório. Obrigada, já estamos aqui. Fiz o curso preparatório sem problemas e fui também, né, preparada para fazer o exame de admissão sem qualquer problema, sem medos, sem temores. Então foi uma fase bem interessante. Eu me lembro que na altura eu eu me sentia suficientemente preparada, né? Acho que vamos dar sequência já aqui, já temos os slides, vamos dar sequência aqui. Eu até tinha aqui a frase, acabei por passar, mas pode seguir, doutor. Seguir o slide. Já fiz a minha apresentação, pode passar também essa parte. Tem aqui uma epígrafe, um pensamento que eu deixo aqui para que vocês analisem, né? Vão pensando um pouquinho em torno dele, que é de um autor anônimo, que diz o seguinte: melhor é estar quebrado dentro do processo do que estar inteiro fora dele. Então, isso reflete bem aquilo que é a vida de um estudante de medicina. E espero que possam refletir em torno desse pensamento ao longo da nossa apresentação. Pode dar sequência? Boa. Então, temos aqui o nosso sumário. Eu estava aqui a falar um bocadinho sobre o processo de admissão e depois vamos dar sequência falando sobre os desafios e as superações que tive no ciclo básico e depois vamos concluir com o programa do ciclo básico, né, que nós temos aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Cátia Valabuila. Pode dar sequência, doutor? Portanto, eu estava a falar sobre o processo de inscrição, fomos mais de 2.500 inscritos e eram 60 vagas. O exame, como todo exame de admissão, extenso, cerca de 100 perguntas, com muitas alíneas. Eu não tive assim tantas dificuldades e eu saí do exame convicta de que menos de 15 valores eu não teria. Portanto, eu estava relaxada, aguardando os resultados, mas para minha surpresa, eu vou para, no caso, ver os resultados e eu não fui admitida. Eu tinha na altura 11 valores, 71, gravo como se fosse ontem, porque eu fiquei bem chocada. Eu não fui admitida à faculdade. Eu disse: Jesus, será que é necessário fazer uma reclamação? Mas eu estava tão chocada na altura, porque eu falava: nossa, eu sou tão boa. Eu tinha essa convicção. Eu saí do médio assim, sabendo que eu sou boa. Por que que eu não fui admitida? Será que houve alguma coisa, houve algum erro na correção da prova? Mas, incrivelmente, muitos colegas meus reclamaram e eu não reclamei. Fiquei triste. Na altura, o meu pai aconselhou-me a não ficar o ano sem estudar, porque eu não saberia, né, se no ano seguinte eu ia ser admitida, portanto, poderia perder um ano. Então, eu comecei a fazer enfermagem. Entrei na universidade, no Instituto Superior Politécnico, ISPB, a fazer enfermagem geral. Nunca foi uma opção para mim fazer enfermagem, mas como eu estava a seguir carreiras de saúde, seria uma terceira opção, vamos lá dizer, entre vírgulas altas. Mas quando eu comecei a fazer enfermagem, eu estava a gostar daquilo, foi uma experiência boa, a princípio pela teoria, não pela prática, né? Porque lá também tem o ciclo básico. E eu estava a ter muitos bons resultados, consegui uma bolsa de estudos, uma bolsa interna, e estava a ser um processo agradável. Quando concluo o primeiro ano em enfermagem, chega ao fim do ano, começam de novo os preparatórios para a faculdade de medicina e eu achei que, nossa, eu já estou bem inserida aqui, tenho bons resultados, tenho uma boa performance, tenho a oportunidade de trabalhar aqui depois. Por que que eu vou fazer o preparatório para fazer medicina? Eu nem sei se vou ser admitida ou não. Posso ficar chocada outra vez e não queria ser magoada pela segunda vez. Então, não voltei a fazer parte de nenhum preparatório. Mas, incrivelmente, quando chegaram à fase dos exames, eu voltei a concorrer, sem estudar para o preparatório. Então,
fui para a prova, bem, eu não fiz o preparatório, tinha alguns temas que eu já não me lembrava tão bem, como, por exemplo, a química, porque na altura eu fiz ciências físico-biológicas no médio, então me lembrava muito de aspectos de biologia e física, e língua portuguesa também. E eu fiz a prova relaxada, o que eu não sei vou deixar em branco, vou sair. Eu sei que fiz menos de 40 minutos naquela prova e saí de lá convicta de que não ia passar, que foi só um experimento que eu fiz, se calhar para praticar. E quando eu recebo os resultados de que fui admitida, foi um colega até meu que ligou para mim. Eu fiquei surpreendida e entrei assim em conflito. Será que vou abandonar a enfermagem e seguir medicina agora? Será que vai ser bom? Porque a enfermagem geral são 4 anos e a medicina são 6. Será que vai ser um processo bom? Mas eu, como já queria fazer medicina e não queria mesmo fazer enfermagem por causa da prática, então decidi abandonar a faculdade, trancar a faculdade e seguir para a medicina. Então foi uma coisa assim, bem diferente. Foi algo chocante, mas eu não sabia o que ia encontrar na faculdade de medicina. Eu creio que na altura eu consegui o valor de 12,84, se não me engano, e as médias, os valores rondavam mesmo em torno dessa média, 12, 13, 14. E fui para a faculdade de medicina. No princípio, pode seguir, doutor. No princípio, pode seguir com a apresentação. No princípio, foi uma experiência bem interessante. Eu gosto muito de começar novos anos, conhecer pessoas novas. E, nossa, é a faculdade de medicina. Isso é algo de outro nível. Então, vamos lá ver como é que vão ser as coisas. Nós tínhamos laboratórios, tínhamos muitas oportunidades, tínhamos ótimos professores. Por acaso, todos os nossos professores eram cubanos. E existia um bom ambiente social, existiam meios para nós trabalharmos, existia um bom aprendizado. Lugar por lugar, quarto por quarto. Por favor. O som, colegas, o som. Dando continuidade, nós tínhamos um grande apoio por parte da direção da faculdade, por parte dos professores, porque nós tínhamos professores que vieram de Cuba especificamente para lecionar. Eles não trabalhavam com contratos como médicos aqui, então eles tinham muito tempo. Então estavam aí quase sempre disponíveis para nós, para retirar as dúvidas e tudo mais. Tínhamos assistência por parte da escola, era algo muito bom, mas também existiam outras partes que não eram assim tão simples. Pode passar, doutor. A apresentação. Portanto, dentro da faculdade de medicina, né, como estudante de medicina, existem certas habilidades que o estudante de medicina deve ter. E uma das habilidades que eu considero como mais importante é o pensamento crítico. Não importa do que se trata, seja crítico. Não importa se for o especialista, o mestre a dizer, seja crítico, não creia 100%. Se você não entendeu, é buscar para saber, nossa, tá bom que é um especialista que está a dizer, mas eu não entendo isso. Por que que isso funciona assim? Porque é a mente crítica que nos faz buscar as respostas. Quando nós nos acomodamos àquilo que ouvimos, nos acomodamos àquilo que nos é dado, nós ficamos relaxados, ficamos ali na zona de conforto e não temos aquela cultura de autodidatismo, a cultura de pesquisa, então acabamos por ficar meio dormentes. E todo estudante de medicina deve ter um pensamento crítico. O pensamento crítico faz-te desenvolver dentro da faculdade e ser diferenciado com relação aos outros, porque enquanto todo mundo ouve o professor e diz que não, o professor disse isso é isso, tu tens aquela capacidade, não. Eu ouvi isso e achei interessante, mas e se fosse